Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, do canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de Saturno na casa 11. A casa 11 é a casa dos círculos sociais, do network, dos amigos, dos irmãos mais velhos, das grandes corporações, grandes empresas. E é uma casa de Saturno, é a casa dele, é a casa onde ele gosta de ficar, é a casa 11. Ele tem duas, né, que é a casa 10, que é uma casa onde ele vai para trabalhar, né, e a casa 11, que é a casa dele mesmo, que ele gosta de ficar, que ele gosta de descansar. E aqui na casa 11, Saturno, ele fica muito bem, né? Ele gosta muito da casa 11. Agora, sempre vai depender do signo onde tá. Então, por exemplo, eu tenho o Saturno na casa 11 em Escorpião. Então, para mim, as dificuldades são muito grandes, porque Escorpião não é um bom signo para Saturno. Agora, se você tiver, por exemplo, Saturno em Capricórnio, Aquário ou Libra, né, que é a exaltação de Saturno em Libra. Então, se você tiver em um desses signos, já melhora a situação do seu Saturno. Aqui, o que vai fazer? Existe um problema enorme em relação aos amigos, né, ao network mesmo. A pessoa com Saturno na casa 11, ela precisa estar sempre muito cercada de gente. Ela precisa ter muito contato social. Mas dependendo da situação, Saturno ele pode bloquear, então a pessoa ficar mais antissocial, por exemplo. Saturno na casa 11, ele também está aspectando os irmãos mais velhos. Então, a pessoa pode ter muito problema e ter que ter, inclusive, responsabilidade em relação a irmãos mais velhos. Aqui a pessoa gosta também de organizar estrutura de grandes empresas, grandes eventos, sabe? Trabalhar para transformar a sociedade em algo melhor. A pessoa tem essa característica de querer fazer o bem pela humanidade, de querer ajudar ao próximo, né? O que é muito legal. Mas para ela é até uma certa obrigação ter que ter muito contato social. Essa pessoa, para ela se dar bem na vida, ela tem que se expandir para o público, para as pessoas, para o network, né? Para as indicações. Mas muitas vezes ela é um tanto antissocial. E tem muito problema com amigo. Então, a vida inteira você perde amigos, né? Você sofre bullying, você passa por muitas dificuldades em relação a amizades. Pode ser vítima de fofoca, por exemplo. Um Saturno que não esteja nesses signos bons para Saturno, na casa 11 também, ele pode não deixar a pessoa ter alegria que seja fora de ambiente de trabalho. A pessoa ela acaba só encontrando uma certa felicidade, ela acaba virando muito workaholic, só sentindo assim prazer em trabalhar. Saturno da casa 11 aspecta a casa 1, a casa 5 e a casa 8. A casa 1 é a gente, é a nossa personalidade, é o nosso corpo físico mesmo, a nossa saúde, né? É a persona, o que todo mundo vê da gente. A pessoa com Saturno na casa 11, né? Por ele aspectar a casa 1, essa pessoa é muito disciplinada, ela é muito trabalhadora. Ela sabe, ela tem disciplina e estrutura para ir atrás do que ela precisa. É também uma pessoa muito paciente. Então, assim, isso vão colocar num posicionamento bom, né? A pessoa fica dessa forma. Agora, num signo que não seja Saturno debilitado, que é Saturno em Áries, né? Vamos falar assim, um signo que não esteja debilitado, igual o meu, né? Saturno em Escorpião é difícil, mas não tá debilitado, né? Igual um Saturno em Peixes, por exemplo. É um Saturno difícil, mas não tá debilitado. Essa pessoa, ela não é tão disciplinada, nem tão trabalhadora, nem tão organizada, mas ela é bastante. Só não é tanto quanto ela seria numa colocação melhor. Mas ela sempre dá um jeito de encontrar a organização dela. Ela sempre dá um jeito de
estruturar a vida dela de alguma forma, sabe? Ela se encontra no meio da bagunça dela, por exemplo. Então, tudo depende de aspectos do mapa. Se ele estiver debilitado, aí a pessoa já vai ter realmente mais dificuldade de se organizar. A pessoa vai ter, né? Então, sempre depende. É por isso que, às vezes, eu falo que é muito difícil explicar para vocês e tentar falar a respeito do seu mapa. Não tem jeito de eu falar do seu mapa especificamente, porque um mapa tem 1 milhão de possibilidades. Então, assim, se eu for tentar falar da sua vida, não tem jeito, porque eu não tenho como saber se você tem um Saturno em qual signo, o que, que ele está aspectando e etc, né? A pessoa com Saturno na casa 11, ela precisa também ter muita ética no trabalho. Saturno cobra dela que ela tenha, que ela seja muito correta em relação a trabalho, que ela nunca pise na cabeça de ninguém para subir na vida, né? Então a pessoa tem que ficar atenta a isso, porque o sucesso financeiro dessa pessoa depende, porque a casa 11 é a casa do reconhecimento, né? Então, o sucesso financeiro dessa pessoa depende de ética profissional. Se ela está sendo uma pessoa ética, se ela está agindo com retidão com as pessoas. E Saturno aqui, ele também ele vai dar sucesso e reconhecimento, mas ele vai exigir que você trabalhe muito antes. Então, assim, você vai ter, mas só depois de trabalhar demais, assim. E da casa 11, Saturno aspecta a casa 5, né? Oposto tá aí. A casa 5 é a casa da arte, da criatividade, dos filhos, da educação, da diversão, do amor, né? Do relacionamento amoroso, assim, a paixão, né? O amor, aquela coisa. O sentimento em si, não o casamento, mas o sentimento dele. Então a pessoa pode ter muito problema aqui, assim, passar por términos terríveis de relacionamento, coisas que façam sofrer muito. Saturno restringe o amor para a pessoa, então às vezes ela apaixona por alguém e a pessoa não fica na vida dela. Na hora que ela apaixona, né? Na hora que ela começa a gostar de alguém, tá, acaba. Sempre de forma brusca. Pode atrasar filhos. Realmente, tem gente que não consegue ter filhos quando tem esse Saturno. E tem gente que leva muito tempo para ter filhos, assim, só depois de mais velho mesmo. Também pode bloquear a criatividade, claro, dependendo de posicionamento do mapa. Então, por exemplo, se tiver com aspecto de Vênus, aí não. Vênus lá na casa 5 ou Júpiter, né? Então, assim, depende do que está aspectando. Mas aí, assim, se a pessoa tiver um bom aspecto, ela não vai ter restrição em termos de arte, em termos de criatividade. Mas se ela não tiver, ela pode ter uma imaginação bloqueada, ter travas mesmo. Não, ela às vezes se afasta, não quer arte na vida dela, não quer, né, não tem esse interesse. E aí, Saturno aspecta, né, da casa 11, ele aspecta a casa 8. A casa 8 é a casa da morte, da ressurreição, nascer, renascer, a fênix. É esse processo de construção que a gente tem na vida inteira. São mudanças repentinas, altos e baixos, transformações na vida. É a casa também dos sogros, é a casa também do quarto do casal. Você casa na casa 7, você tem um relacionamento na casa 7, aquele interesse inicial, mas a profundidade do relacionamento tá na casa 8, né? Quando um descobre os segredos do outro, né? Então, a casa 8 também é a casa dos segredos, é a casa das coisas ocultas, é a casa do dinheiro com o cônjuge, né? A casa 2, oposta a 8, é a casa do dinheiro da sua família. A casa 8 já é o dinheiro da família do outro, então a família do cônjuge, é o dinheiro que você constrói com ele. Então a pessoa com Saturno na casa 11, ela tem esse aspecto, né, de ter um bloqueio no dinheiro com o cônjuge. Muitas vezes ela só consegue começar a acumular dinheiro chegando nos 40, ter uma vida assim, de ter qualidade financeira depois do casamento. Pode ter também um relacionamento muito restrito
com os sogros. Aquele relacionamento assim, seco, frio, que você não tem tanta amizade, né? Então, com a família do cônjuge no geral. E quando eu falo cônjuge, não é namorado, viu, gente? Quando eu falo cônjuge, é a pessoa que você se casa, que você vai pra vida viver, né? Não precisa se casar no papel também, não. Morar junto, assim, se for levado como um casamento, é um casamento, tá? Então, quando eu falo cônjuge, é isso, não é namorado, não. Mas você pode ter um relacionamento muito travado com a família do cônjuge. Você pode ter uma dificuldade de ter dinheiro, você pode ter muita perda financeira após o casamento. Mas aqui Saturno tem uma qualidade muito boa, porque a casa 8, ela é alto e baixo. A casa 8 é flutuação na vida, né? Essa coisa, mudança repentina, vida e morte, né? Tudo. A casa 8 é muito maléfica, assim, ela é considerada muito maléfica, porque ela é uma casa de muitos problemas pra gente. E Saturno aqui restringe isso, então ele está restringindo esses problemas, ele diminui os altos e baixos da vida. Claro, sempre depende de aspectos de signo onde está o Saturno. O meu, por exemplo, não diminui alto e baixo na vida, não, porque eu tenho Saturno em Escorpião. E Saturno em Escorpião é puro alto e baixo. Então, assim, depende da colocação do seu mapa, do aspecto do seu mapa, de como que vai funcionar. Não tem como eu falar para todo mundo, não tem como eu falar da sua vida especificamente, né? Mas aqui ele vai diminuir alto e baixo, ele vai prolongar a vida, mas ele pode dar doenças crônicas para a pessoa. Então, normalmente a pessoa tem vida longa, porque ele atrasa a morte, mas é uma pessoa que realmente sofre com vários problemas crônicos a vida inteira. Inclusive problemas nas juntas, problemas de reumatismo, são muito comuns com esse posicionamento. E aqui a pessoa também pode ter muito interesse com ocultismo, com espiritualidade. Então, assim, Saturno, quando se relaciona com a casa 8, a pessoa tem uma tendência a querer descobrir segredos e coisas ocultas e ir para trabalhos tipo astrologia, coisas desse tipo, né? Porque a pessoa, ela tem ali aquele interesse em desvendar o oculto, as coisas que ninguém sabe. Como que você vai analisar esse Saturno? Vai fazer sua misturinha de bolo. Saturno no signo onde seu Saturno está no mapa natal. Mais Saturno na casa 11, mais Saturno em Aquário. Por que Saturno em Aquário? Porque Aquário é o signo original da casa 11. Então, a casa 11 puxa características kármicas. Lá no vídeo de Saturno em Aquário, eu já falei para vocês a respeito de karma, já falei a respeito de lições, a respeito do que Saturno está cobrando de cada um, né? Então, assista lá, porque ele vai completar esse vídeo aqui. Esse aqui serve só para falar de alguns aspectos de como que ele vai te bloquear. Mas você precisa assistir ao complemento, né? Saturno em Aquário. Caso você queira fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonymous@gmail.com e eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudem a divulgar muito para manter o projeto que está ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.